agora, então, para a nossa próxima sessão, para vocês conhecerem casos inovadores de empreendedorismo social, reconhecidos pelo Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha de São Paulo com a Fundação Schwab. O Prêmio Empreendedor Social é parceiro do IDES já de longa data. Então, eu chamo ao palco para apresentar esses empreendedores, Sabine Zink, cofundadora e CCO da SAS Brasil, que fez uma pergunta muito boa no painel anterior. Alain Almeida, fundador da Aceleradora dos Parças. Leonardo Letelier, CEO da Cital e Finanças do Bem, que também fez uma pergunta muito boa. E a Eliane Trindade, editora do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Sejam bem-vindos. A palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer enorme estarmos aqui com esse time aqui no palco, todos vencedores, né, finalistas e participantes do Prêmio Empreendedor Social. Em um ano muito, muito complexo ainda, nós estávamos falando de uma premiação em resposta à Covid ainda, né, à pandemia, aos desafios aí colocados pela crise sanitária, social e econômica. E aqui no palco a gente tem 3 exemplos de empreendedores sociais brasileiros que foram à luta, colocaram a mão na massa e trouxeram não só impacto social, mas também inovação, aprenderam correram atrás, né, e atuaram muito no sentido da temática desse fórum, que é colaboração, para fazer as coisas acontecerem em suas áreas. O prêmio, nesse ano, foi dividido em quatro categorias: emergência sanitária, inclusão social produtiva, soluções comunitárias, e a gente teve inovação para a retomada. Então, a gente vai conhecer um pouco aqui do que eles fizeram na pandemia e para além da pandemia também, a perspectiva também de que os desafios continuam. Então, eu vou começar agora apresentando aqui a SAS Brasil, que agora é SAS Smart. A gente está aqui com a Sabine Zink, né, que é cofundadora da organização, ao lado da Adriana Malê, que foi a nossa premiada, e eu queria que ela falasse um pouco do que foi essa jornada. Oi, estão me ouvindo? Agora sim, né? Bom dia, prazer estar aqui nesse fórum tão especial, que aquece o coração num dia frio de São Paulo. Eu vou dividir minha fala em 3 momentos. O primeiro, apresentar esse SAS Brasil, que eu imagino que alguns de vocês, a maioria, não conheça. Segundo, falar um pouco sobre um dos insights que eu tive em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e que foi reforçado hoje. E, para finalizar, uma mensagem de futuro, falando sobre colaboração, que é o tema do evento. Então, a SAS Brasil nasceu em 2013, o verbo nasceu não é à toa. Eu e a Adriana somos casadas, fundamos a SAS juntas, e falamos que a SAS Brasil é nosso filho. Como boas mães, temos muito orgulho do filho que a gente criou e colocou no mundo. A SAS nasceu a partir de um momento que a gente assistiu um documentário chamado Quem Se Importa. Quem assistiu esse documentário? Levanta a mão para mim, por favor. Esse documentário nos inspirou muito. A gente saiu do cinema, se abraçou, começou a chorar e falou: a gente precisa fazer alguma coisa pelo mundo. E foi ali que nasceu o nosso desejo de retribuição dos nossos privilégios. A gente juntou 8 amigos, uma tenda de campanha, foi viajar ao sertão do Brasil, levando acesso à saúde e brincadeira para as crianças. No primeiro ano, a gente fez 270 atendimentos em 7 dias. A gente acabou de voltar de uma viagem parecida, em que a gente fez 14.266 atendimentos em saúde especializada. Esse crescimento só foi possível porque a gente sempre teve uma pergunta-chave: como a gente pode fazer mais e melhor? Mais e melhor para quem? A gente tem no nosso país 65 milhões de brasileiros que vivem em pequenos municípios, municípios de até 50 mil habitantes, que não têm acesso ao médico especialista. É esse o problema que a gente quer resolver na SAS Brasil. É uma criança que sai da escola achando que é burra, mas, na verdade, ela só precisava de um óculos. É uma mulher que não tem acesso a um diagnóstico precoce de câncer de colo de útero ou câncer de mama. É uma gestante que tem uma gravidez de alto risco e nunca teve a oportunidade de fazer um ultrassom
e perdeu o seu bebê. É esse o tipo de problema que a gente quer resolver. A gente chegou já em 350 cidades ao longo desses 9 anos. Fizemos mais de 300 mil atendimentos. Mas esse é um problema de 3.800 cidades do Brasil. Como é que a gente resolve e ganha escala? Como é que a gente pode fazer mais e melhor? Essa foi uma pergunta que nos atormentou e a resposta veio no Fórum Econômico Mundial, num contexto muito parecido como esse, em que empresários falam e falam muito sobre ESG, né? E foi muito poderoso estar lá, representando a SAS Brasil. E eu tive um insight que eu queria compartilhar, porque eu também vi isso aqui hoje. Qualquer negócio hoje pensa como impacto. Eu quero viver num mundo em que falar negócio de impacto é uma redundância. Agora, o inverso também precisa ser verdade. Organizações de impacto também precisam pensar como negócio. E foi isso que a gente fez quando a gente voltou. Porque se a gente quer ganhar escala e sustentabilidade financeira, a gente precisa gerar receita, porque se eu sempre depender de doação, isso vai ser uma fragilidade. Então, a gente lançou a SAS Hub com soluções inovadoras, como cabines de telemedicina, unidades de telemedicina avançada, que fazem um exame de ultrassom com a enfermeira na ponta e o especialista em grandes centros urbanos, e é assim que a gente resolve o desafio do acesso. A gente lançou de maneira inovadora no Brasil, um tema que a gente ouviu muito aqui hoje também, uma calculadora de crédito de carbono em telesaúde. Se eu evito que o paciente viaje centenas ou milhares de quilômetros, eu evito uma emissão de gás carbônico, isso pode gerar receita para continuar financiando a nossa operação. Então, isso a gente está fazendo em modelo de protótipo também, trazendo inovação, tecnologia e validando soluções que permitem resolver o desafio de acesso à saúde no Brasil. E aí, para finalizar, eu quero fazer esse convite e falar sobre colaboração. A SAS nasceu porque, há 9 anos, Adriana e eu nos abraçamos, decidimos colaborar e chegamos aqui hoje. E eu me pergunto, o que pode acontecer se, nessa sala, a gente também decidir colaborar? Onde é que a gente pode estar daqui a 9 anos? Obrigada. Obrigada, Sabine. A Sabine e a Adriana, né, foram convidadas esse ano para estar em Davos, né, participando da delegação brasileira que foi ao Fórum Econômico Mundial, convidados pela Fundação Schwab, que é parceiro da Folha na premiação brasileira. E essa é dos benefícios dados aos vencedores, né, ao empreendedor social do ano. Então, agora eu vou falar e passar a palavra para o Alan, e para que ele conte um pouco da história, da trajetória dele. Ele foi o vencedor na categoria Inclusão Social e Produtiva. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. A gente veio no caminho para cá se questionando, pensando sobre o motivo de tantas pessoas se encontrar, de estar aqui, das coisas que estão sendo faladas aqui, tudo muito importante. E isso gera em mim, provavelmente em vocês que estão aqui também, uma certa emoção de ver tantas pessoas comprometidas e fazendo algo concreto, algo real. E, no nosso caso, a gente foi muito privilegiado. Então, eu quero ser generoso com vocês aqui. Eu quero ser generoso e retribuir um pouco do que a gente tem recebido esses anos a partir da relação com alguns parceiros estratégicos. A Parsas, ela é uma startup, é um negócio de impacto social, e a gente começou o negócio porque nós tivemos 2 familiares que passaram pelo sistema prisional. Frequentando as unidades, indo na unidade, uma dinâmica de ficar desconfortável para entrar na unidade, uma coisa nesse sentido, levantou-se uma pergunta. A gente estava no setor privado, trabalhando, eu e os outros 2 sócios, a gente estava trabalhando ainda, nunca tinha empreendido, a gente vem de um lugar onde não tem expertise, não tem verniz cultural, não se fala sobre falar inglês, não se fala sobre fazer uma faculdade, não se fala sobre ir para fora do país, nada desse tipo de coisa, é muito escasso desse lugar onde a gente vem. E a gente, então, começou, em 2018, a dar aula de tecnologia dentro dessas unidades prisionais, e pessoas que estavam em semi-liberdade tinham saído da Fundação Casa e casas de acolhimento. Só que a gente tinha muita energia, muita vontade, muito desejo de fazer diferença, de ensinar, qualificar pessoas para quebrar o ciclo de reincidência e acolher pessoas de periferia no universo de tecnologia, mas nós não tínhamos bagagem, nós não tínhamos experiência, a gente nunca tinha empreendido, ninguém antes de nós tinha empreendido, familiares, por assim dizer, então era um cenário muito difícil, muito caótico, muito complexo.
A gente tinha muita energia, muita dedicação, muita vontade, mas não tinha metodologia, não tinha sistematização, não tinha processo, não tinha expertise, não tinha time, não tinha recurso. E, em um determinado momento, a gente conseguiu se validar enquanto negócio, e, ainda assim, muito difícil, caminhando ainda com passos muito tímidos, se aproximou uma family office, parceiros estratégicos, que aqui que está, então, penso eu, o legado que, e sendo generoso com vocês, compartilhar a diferença do impacto que a gente conseguiu gerar, a partir da maneira como esses stakeholders lidaram conosco. Foram generosos. Não generosos porque eles trouxeram recurso, não porque eles trouxeram um cheque significativo, alguma coisa nesse sentido, mas porque, para além do que eles trouxeram de possibilidades, do ponto de vista de recurso, eles foram generosos, ofertando conhecimento e expertise que eles tinham. Então, naquele momento, há 2 anos atrás, eu, a Carla e o Francisco, a gente que estava numa situação assim, de muita escassez de conhecimento, de método, de processo, até de entender de como lidar com as dificuldades e desafios, a gente sentou com pessoas que trouxeram condições para que o negócio pudesse se desenvolver, então, contratou mais pessoas, profissionalizou a área, trouxe pessoas mais sênior, implementou CRM, implementou coisas que a gente nem imaginava que existia, por assim dizer, mas o grande salto foi que esses stakeholders, essas pessoas, foram muito generosas, compartilhando muito conhecimento, muita experiência da bagagem que essas pessoas que estão dentro desse contexto filantrópico, fundo, family office, têm bagagem, gestores que têm a bagagem de experiência. E, a partir daí, então, a gente conseguiu fazer uma formação em larga escala, para mais de 1.000 pessoas com esse tipo de apoio, em que a gente conseguiu qualificar na área de tecnologia da informação como programadores, entregando cesta básica, entregando computador e notebook durante todo o processo da formação, e é importante dizer isso. O que a gente ofertou como infraestrutura básica foi uma infraestrutura necessária para que a gente pudesse qualificar. Não foi uma questão assistencialista, a gente levou o que era necessário. Então, quando se fala da cesta básica, é importante que ela chegue, mas ao mesmo tempo que a educação e o conhecimento chega também. A gente conseguiu qualificar as pessoas e conseguiu empregar essas pessoas no mercado de trabalho como programadores, como devs, como desenvolvedoras. E, a partir daí, números, dados, quebra de ciclo de reincidência, aumento de renda per capita foi uma consequência, não de uma maneira pontual, mas porque a gente conseguiu criar uma infraestrutura em que as pessoas se qualificaram, elas receberam os benefícios que nós ofertamos, e, com esses benefícios, elas se tornaram autossuficientes, e, a partir disso, a renda familiar mudou. Então, a gente está falando de mulheres de estrutura monoparentais, que naquele momento estava desempregada durante muito tempo e agora começou a oferir receita dentro de casa na área de tecnologia da informação e promovendo a diferença dentro de casa. Então, olhando para o futuro, a nível de futuro, a nível de colaboração, seria essas expertises, a generosidade que a gente recebeu, e quero compartilhar em 1 minuto para terminar. A nível de futuro, a gente está olhando agora para Cabo Verde, a gente está olhando para Porto Rico, a gente está com pilotos em Portugal, em outros estados do Brasil, fazendo formações em larga escala, permitindo que as pessoas recebam o que é necessário de infraestrutura básica, mas com educação, para que elas possam quebrar esse ciclo de pobreza, como foi falado aqui. Obrigado. Obrigado, Alan. E o próximo palestrante aqui, a gente tem um exemplo, o Alan, um empreendedor social que sai da base da pirâmide para empreender, para chegar lá, e o prêmio está reconhecendo esse esforço também, esse novo perfil de empreendedores sociais super importante, que traz esse conhecimento da base. E a gente tem aqui o Leonardo Letelier, que é um ator já conhecido e importante dentro do ecossistema de impacto, e que, na pandemia, ele se colocou de uma outra forma que levou a ser reconhecido pela premiação também. A Citaue ganhou um outro tamanho, e mais input ali, trouxe muito mais impacto. Eu queria que ele contasse essa experiência aqui na emergência sanitária, como que a Citaue atuou. Legal, obrigado, Elaine. É super bom voltar a fazer eventos ao vivo, né, gente? Obrigado, Ides, aí, por dar essa oportunidade da gente se reencontrar aqui. Eu vou contar um pouco o que a Citaue faz, e nisso eu vou passar também pelo tema de colaboração, porque ele acaba sendo muito central em toda a forma da gente atuar, né? A gente ganhou o prêmio Empreendedor Social do Ano na categoria Emergência Sanitária, porque, dentro da nossa atuação, dentro de gestão de capital filantrópico, a gente criou 14 fundos diferentes, fundos filantrópicos,
para enfrentamento de Covid, incluindo, participamos do Fundo Emergencial pela Saúde, que a Paulo mencionou antes, do Todo Cuidado Conta, que foi mencionado aqui também, na Drogazil, e 16 outros, cada um com seu recorte, de pequenos a enormes, de 100 mil a 100 milhões de reais. Então, a gente acabou mobilizando 200 milhões de reais só para a pandemia e apoiando milhares de organizações, mais de 1.000 hospitais, e ainda tem um restinho ainda para acontecer esse ano. Então, isso é dentro dessa área que a gente chama de gestão de filantropia, onde a gente cria, então, esses veículos, esses fundos filantrópicos, que acumulam capital pode ser várias pessoas, uma empresa, uma família, várias empresas, financiadores internacionais, nacionais, que têm uma agenda comum. Então, esse recurso é desembolsado de forma coordenada e a gente cuida, então, de toda a parte de gestão financeira, transparência, compliance, auditoria, assim por diante, né? Esse é, por natureza, um experimento colaborativo, né? Porque você precisa de várias as pontas. Você tem os financiadores, você tem a gente, como intermediário de finanças sociais, né? O Brasil, a palavra intermediário é meio feia, mas, no fundo é isso, né? O intermediário que liga as pontas não é um problema. O problema é o intermediário que abusa a sua posição na cadeia. Então, a gente está muito tranquilo nesse lugar de intermediário e você tem as organizações beneficiárias que estão fazendo o impacto na ponta. Então, essa é uma atuação. A outra, e é interessante notar aqui, que a Sabine trouxe, o Alan trouxe também, que esse lugar da junção do impacto com os negócios, ele precisa ser financiado também, e tipicamente hoje você vai num banco, não consegue, né? Um banco tradicional não vai olhar para o Parsas e falar assim, essa é uma organização que tem mérito e eu preciso olhar de forma diferente para o balance sheet deles para dar um empréstimo e não vou exigir garantia pessoal, até porque em muitos casos não tem. Então, a gente criou uma plataforma de empréstimo coletivo para negócios de impacto socioambiental positivo, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, né? A gente não tem tanto estresse com a questão de doação. O problema não é depender de doação, esse é tão bom ou tão ruim, quanto depender de um único cliente, é você não ter uma estratégia para conseguir isso de forma repetida e diversificada, né? Então, nessa área de investimento de impacto, é a mesma lógica. A gente tem, dentro de uma pegada de blended finance, de venture philanthropy, a gente tem instituidores, que normalmente são fundações ou institutos corporativos ou familiares, que fazem, então financiam, né, subsidiam basicamente a equipe da Stahl, e a gente faz originação, avaliação, due diligence, coloca nessa plataforma online para todo mundo, aqui, literalmente todo mundo, a partir de R$10. Tem gente que investe 10, tem gente que investe 10 mil, tem gente que investe 100 mil, poder investir, ou na maioria dos casos, na verdade, é emprestar para essas organizações a uma taxa de juros razoável. Então, você vai ganhar mais do que se seu dinheiro estiver parado num banco comercial, gerando impacto, apoiando organizações como a da Sabine, como do Alan. Então, é bem diferente o que você faz, né? A gente falou no painel anterior, foi falado que a gente pode votar com o nosso bolso de consumo, mas a gente também pode votar no mundo que a gente quer construir com o nosso bolso de investimento, né? Então, esse é outro lugar que também exige a colaboração desses instituidores filantrópicos, os investidores de um lado e os negócios de impacto por outro. E, por último, a gente acabou de lançar, em parceria com a Endowments do Brasil, uma organização gestora de fundos patrimoniais multicausa e multibeneficiário, né? Justamente porque, com essa lei que foi lançada em 2019, com muito apoio do IDES, para empurrar essa agenda, se desenhou a ideia de uma OGFP, né? Se prescreveu que os fundos patrimoniais têm que ter um CNPJ dedicado para isso, e se fez de uma forma tão complicada, mas tão complicada, que você não tiver 20, 30, 50 milhões, não faz muito sentido pensar nisso. Então, o que a gente fez? Criou uma que vai funcionar como infraestrutura compartilhada para todo o setor, para todo mundo que quer ter impacto, para famílias que querem ter fundos patrimoniais para causa e para organizações que querem ter seu próprio fundo patrimonial, sem necessariamente criar e gerir um outro CNPJ, né? Então, isso também é um lugar aí de infraestrutura compartilhada. Não é a história do peixe versus a vara de pescar. Assim, a gente precisa de dar o peixe, a fome, que foi falado aqui, precisa da vara de pescar, mas também precisa alguém para construir a estrada e financiar o caminhão frigorífico para ligar o peixe ao mercado. E aí, para finalizar, eu queria fazer um adendo na provocação da Sabine. A Sabine falou assim, poxa, o que pode acontecer se todo mundo aqui, colaborar mais? Eu diria assim,
a gente, até hoje, mobilizou 338 milhões de reais. O que pode acontecer se a gente levantar, se abraçar e colaborar aqui nessa sala? Com certeza, a gente vira em um unicórnio, R$1 bilhão mobilizado para impacto no Brasil. Eu ia terminar minha fala com um abraço, a Adriana ontem falou, não, é muito romântico. Aí ela falou, termina com colaborar, então vamos se abraçar, Léo, com certeza. Gente, olha, mas ótima provocação, tomara, oxalá, né, que a gente saia daqui com isso. Eu vou falar rapidamente, né, a gente está com o tempo esgotado, sobre o projeto da Estela Mares, que é a vencedora nas soluções comunitárias. Acho que a coisa mais importante que eu vi nesse projeto foi uma pequena empreendedora social de uma organização chamada Anjos da Tia Estelinha, no Rio de Janeiro, numa comunidade, agindo e atuando de forma sistêmica. Pequenininha. Ela estava dando cesta básica, mas ela criou uma metodologia em que ela olhava para aquela mulher, que era aquela mãe que estava na favela no meio da pandemia, e falava, não, olha, as cestas básicas vão parar de chegar. O que eu vou fazer por essa mulher? Então, o projeto dela já estava ali na base, com pouco recurso, e atendendo um número pequeno de mulheres, mas com uma ideia de que impacto tem que ser pensado também a longo prazo. E aí ela estava estruturando, fazendo essa mulher ter acesso a políticas públicas e até a saúde mental. Eu achei isso fantástico. E aqui, acabando, na segunda-feira, a gente vai ter mais uma edição do Prêmio Empreendedor Social. Gostaria de convidar a todos vocês para que pudessem acompanhar na Folha.com. A gente vai estar mostrando mais casos de impacto. No próximo IDES, a gente vai estar aqui de novo. E aí, para mostrar o que os empreendedores sociais são capazes de fazer quando recebem apoio, e eu acho que a gente já está aí no momento, e colaboração é a chave para ganhar escala e para que o impacto seja cada vez maior. Então, obrigada a todos vocês que estiveram aqui, parabéns mais uma vez, e até a próxima. Obrigada.